Com discussão importante lá em Brasília, a PEC sobre as drogas vai ser discutida pela Comissão de Constituição e Justiça ainda nesta semana. Para falar sobre a perspectiva de votação, possíveis mudanças ao texto, nós convidamos o senador do PL de Rondônia, Marcos Rogério. Senador, bem-vindo ao Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia a você, Lívia, Colombo, todo o time da Jovem Pan. Prazer participar com vocês aqui e falar de um assunto que é tão importante e tão sensível para todo o Brasil. Segundo informações às quais nós tivemos acesso, a tendência é de aprovação dessa PEC, pelo menos na CCJ. Há uma possibilidade de essa votação acontecer já na próxima quarta-feira. E segundo o texto, a ideia é criminalizar qualquer quantidade de porte de drogas. Na opinião do senhor, isso vai resolver, diminuir o problema das drogas? Qual a sua visão sobre isso? Lívia, o problema das drogas é um problema grave no Brasil e não é de solução fácil, né? O tema está, a emenda constitucional que propõe, né, levar para o texto, né, essa imposição, ou seja, o porte de drogas, ainda que para consumo, sob qualquer quantidade, ele continuará sendo crime. É isso que quer prever o texto constitucional com essa emenda. Ela vai estar na pauta da próxima quarta-feira, o 5º item da pauta da CCJ de quinta-feira, né? E isso é justamente reafirmar aquilo que o legislador já fez na própria lei de drogas, porque é preciso desmistificar um pouco essa questão, Lívia, porque hoje falar, por que colocar na cadeia alguém que é usuário de drogas? Né? O usuário de drogas, aquele que é considerado apenas usuário, ele já não vai para a cadeia em razão do consumo da droga. O artigo 28, ele vai separar, desmistificar, né, o usuário do traficante, daquele que comercializa a droga. O problema é que, às vezes, você tem aquele que, além de usuário, ele é também o traficante, ele comercializa, né, ou para alimentar o seu próprio vício, ou para oferir renda com isso. Então, agora, o artigo 28, o desenho que ele traz, é um desenho muito completo, porque o que se discute hoje é estabelecer ali, ao fazer a chamada descriminalização do uso de drogas, porque a despenalização ela já existe. Hoje você já não tem a pena de prisão, repito, para o usuário de drogas. Então, descriminalizar, né, afastar a tipificação penal significa liberar geral, porque no caso do usuário que é apreendido ou que é levado, conduzido a uma delegacia em razão de estar portando drogas, ainda que sob o argumento de que é para o seu uso pessoal, são penas alternativas, né? É advertência, é frequentar um curso, é ser informado sobre os malefícios das drogas. No caso de quem cultiva, planta para o seu consumo próprio, é a destruição, enfim. Ou seja, se você enfrentar esse tema e simplesmente dizer, a partir de agora, a quantidade X de drogas será presumida que se trata de consumidor. Veja você, uma pessoa que é apanhada, né, pela polícia com uma pequena quantidade de drogas, ela pode ser um traficante, e uma pessoa que pode ser apanhada com um pouco mais de drogas pode ser justamente um usuário. Não é o critério da quantidade que vai determinar quem é usuário e quem é traficante. A própria legislação, no artigo 28, ela já traz essa distinção. O juiz, quando vai analisar essa questão, ele vai observar a quantidade de drogas que a pessoa está portando, né, as circunstâncias, a natureza, né, o perfil social, a conduta dele, os antecedentes. A norma já diz isso. Então, a legislação ela já trata de maneira muito clara aqui para que se faça a distinção. Agora, quem é que tem que determinar isso? É desde o policial que faz a primeira abordagem, ao delegado de polícia, ao juiz que vai julgar. Não é simplesmente determinando uma quantidade que nós vamos dizer, não, esse aqui é consumidor, esse aqui é traficante. Eu penso que o legislador, nesse caminho que está se adotando com a aprovação dessa PEC, eu tenho a esperança de que nós consigamos fazer uma discussão ampla na CCJ e aprovarmos esse texto para reafirmarmos, a partir da Constituição Federal, que droga continua sendo droga e esse continua sendo um crime, independente da quantidade em que esteja portando. Agora, o usuário vai continuar sendo tratado como usuário.
Senador, tudo bem? Bom dia, bom falar com o senhor de novo. Estava vendo aqui, prazer, senador, no artigo 28 que o senhor citou da lei de 2006, da lei antidrogas, ela diz o seguinte: considera o usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, como o senhor lembrou, já há uma diferenciação na lei entre o usuário e o traficante, né? Ela fala aqui, considera o usuário, exato, quem adquirir, guardar, mas não tem uma métrica. O senhor não acha que pode ficar subjetivo demais deixar isso para cada caso? Não seria adequado padronizar, nem que seja o Congresso, o Supremo, seja lá quem for, mas padronizar isso, o senhor não acha que seria uma boa ideia até para evitar, enfim, qualquer espécie de discriminação na rua, por exemplo? Colombo, todos nós somos tentados a seguir esse caminho que você acabou de mencionar, porque parece uma coisa muito subjetiva você deixar para o policial, né, para o agente de segurança que faz a abordagem determinar se é usuário ou se é consumidor. Na verdade, o legislador, quando legislou sobre isso no artigo 28, lá no parágrafo 2º, ele vai dizer, né, para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, já está na norma, né? E quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, ou seja, as condições a serem observadas, né, pelo policial, pelo delegado, né, ou depois, lá em sede já da própria ação em si, ela já está na lei. Repito, alguém que é pego com uma quantidade menor, vamos supor que seja, o parâmetro seja aí 20 gramas, alguém que é pego com menos de 20 gramas pode ser, em razão de todas as demais circunstâncias, um traficante, e alguém que é pego com um pouco mais de quantidade de drogas pode ser que seja consumidor. Não é a quantidade em si que vai determinar quem é usuário ou quem é traficante. Isso a legislação já deixou aqui. E eu acho que o melhor desenho, a melhor moldura, o melhor enquadramento é justamente esse que a legislação já estabeleceu, porque ela dá justamente a quem está lá na ponta, fazendo o enfrentamento ao crime organizado, fazendo o enfrentamento ao narcotráfico, a condição de se verificar em loco, olhando para os fatos, olhando para as circunstâncias, quem é traficante e quem não é. Veja você, Colombo, esse é um problema tão sério, porque se você observar que o Brasil tem hoje em torno quase 900 mil presos, 1/3 da população carcerária no Brasil está lá justamente em razão do crime de tráfico de drogas, o plantio, tráfico, enfim, todos os crimes envolvidos com a questão do tráfico. Só que se nós considerarmos os outros 2/3, você vai ver que uma boa parte desses crimes, sejam eles furtos, roubos ou mesmo crime de homicídio, ele tem como elemento indutor ou condutor justamente a questão da droga. Então, o problema das drogas no Brasil é um problema muito sério e não se traduz em solução fácil. Não é quantificando aqui, né, 20 gramas, 30 gramas, 50 gramas, que nós vamos resolver o problema das drogas. O que talvez esteja por trás de tudo isso, Colombo, é uma tentativa, um esforço para tentar esvaziar, fazer o esvaziamento das cadeias do Brasil. Repito, nós temos aí, estamos chegando, 900 mil presos, daqui a pouco chega 1 milhão de presos, o que a gente não gostaria, a gente quer que diminua a criminalidade no Brasil. É uma população carcerária muito alta, mas não se resolve o problema da violência no Brasil. E quando a gente trata de drogas, a gente está tratando de um mal à saúde das pessoas, de um mal à segurança das pessoas. Não se resolve esse problema simplesmente descriminalizando, tirando a imputação penal para dizer, resolvemos o problema, baixamos a população carcerária, né? As cadeias não estarão mais tão lotadas. É um problema muito mais complexo, muito mais sério, que nós precisamos enfrentar com muita responsabilidade. E eu acho, sim, que a emenda constitucional, fixando na emenda constitucional, né, que considera-se crime o porte, independente da quantidade de drogas, a gente não deixa margem para uma mudança, seja pela via judicial, ou seja por via da legislação ordinária, que implique em colocar nas ruas o traficante que hoje, infelizmente, é um mal à sociedade. Amanda? Senador, prazer falar com o senhor. Eu fico em dúvida também se, por outro lado,
e aliás, acho que até tenho a resposta, senador, é que essa lei antidrogas de 2006, faz quase 20 anos, também não está funcionando, também não está dando certo, né? Porque a gente vê as organizações criminosas crescerem, expandirem seus tentáculos, hoje são organizações transnacionais. O senhor lembra que 1/3 da população carcerária, e a nossa já é, sei lá, a 3ª ou 4ª maior do mundo, é composta de traficantes, muitos deles são pequenos traficantes ou por vezes até usuários que por um erro de interpretação ou entendimento da autoridade policial ou jurídica foram parar na cadeia, que são verdadeiras escolas do crime. A gente só vê você colocar mais fermento nesse bolo da criminalidade que vem aumentando. Então, eu tenho muita dúvida se o Brasil ir na contramão de toda a experiência mundial, que tem feito um trabalho no sentido de descriminalizar a maconha. Hoje, mais de 50% da população americana, por exemplo, já vive em estados em que não é crime usar maconha. Você tem a liberação, inclusive, do comércio e do uso. Eu fui para Nova York há pouco tempo, as pessoas fumam maconha na rua. Não estou entrando nem no mérito de dizer se isso é bom ou ruim, é certo ou errado, estou dizendo que essa é uma tendência mundial. O Brasil está indo na contramão. Isso tem funcionado e você tem um problema sério, sim, de discriminação e recorte de renda e raça, que muitas vezes o policial que apreende uma pequena quantidade de maconha na favela ou no bairro pobre acha que aquilo é crime. E é difícil imaginar que um branco da Zona Sul vá preso por tráfico de drogas por porte de maconha, né? Amanda, hoje tem gente indo para a cadeia por crime de opinião. Então, assim, veja bem, eu acho o seu argumento, a sua linha de argumento, ela nos faz refletir. Mas se nós avançarmos um pouquinho dentro dessa lógica, nós vamos chegar à conclusão de que também temos que descriminalizar o crime de furto, o crime de roubo, talvez até o crime de homicídio, porque você não resolve o problema. As pessoas continuam furtando, continuam roubando e continuam cometendo crime de homicídio. Então, o fato de uma política pública não estar sendo o bastante para resolver o problema não significa que você tenha que abrir mão dela. Talvez seja o caminho você aperfeiçoar, sabe? Dentro da visão do chamado contrato social, a sociedade ela pactuou essa compreensão de que quem causa mal à saúde, né, seja saúde, seja segurança, deve responder por essa conduta, né, indo cumprir pena dentro de um sistema prisional. Esse é um problema muito sério. Não dá para comparar a realidade do Brasil com as suas peculiaridades, né, com outros países, como o caso aqui dos próprios Estados Unidos. Né? O Brasil é muito mais complexo isso, mas eu repito, para que não paire dúvidas. No Brasil, já não há pena de prisão para quem é pego com drogas e essa droga se destina ao consumo. Usuário e traficante é tratado com muita separação, com muita diferença na própria legislação. Então, não há necessidade de se mudar essa compreensão a partir da lei que temos. Agora, nós temos outras questões. A questão da política pública. Por exemplo, por onde é que entram as drogas no Brasil? Pelas fronteiras do Brasil. Por onde é que entra o armamento pesado que a rede do narcotráfico usa para cometer crimes de toda sorte no Brasil? Pelas fronteiras do Brasil. A quem compete guarnecer, proteger as fronteiras do Brasil? Compete ao governo federal, ao Ministério da Justiça, que não faz de forma adequada. Então, o problema está em liberar as drogas ou melhorar a eficiência do Estado no controle, no acesso. Então, eu divirjo dessa tese de que porque uma política pública não está dando certo, você tem que abrir mão dela. Não, você tem que aperfeiçoar os seus mecanismos de proteção da sociedade. E, ao fim e ao cabo, o que todos nós buscamos aqui é a proteção de toda a sociedade brasileira. E as drogas, elas são um mal à sociedade brasileira como um todo. Então, eu repito, eu penso que o parlamento, ao votar essa matéria, colocar na Constituição Federal, né, garante de maneira mais firme, mais contundente, uma resposta ao enfrentamento ao narcotráfico. O alvo aqui não é punir o usuário de drogas, ele já é uma vítima, né? O alvo aqui é punir o traficante. Veja você, pegou com drogas aqui, mas é para o consumo, é um outro argumento. Pegou com drogas, mas é para o consumo, vamos descriminalizar. Penalizar já não tem pena. Vamos descriminalizar. Imagine você o caso do receptador. Ele foi pego com objeto de crime, de furto e de roubo. Mas é para consumo. Então ele não tem pena. Ou seja, você estimula o comércio de receptação no Brasil. Então a solução não é abandonar a política pública. É tornar a política pública de enfrentamento com todas as suas variáveis mais eficiente. Eu acho que esse é o caminho. Beraldo. Senador,
Senador, bom dia. A Amanda trouxe o exemplo de Nova York, que passa por um processo de piora na sua situação como cidade, com criminalidade, problemas mil. Eu queria trazer o exemplo de Dubai, onde a droga é terminantemente proibida, se vive num ambiente de segurança total, sem sequer ser necessária a presença física da polícia. Qualquer pessoa que deixar um celular numa mesa de restaurante pode voltar horas depois, o celular vai estar lá no mesmo lugar. Então, eu queria perguntar para o senhor, que país é esse, que Brasil é esse, que passa a mão na cabeça do tráfico de drogas, que passa a mão na cabeça daqueles que cometem crime, e aí se alvoroça em chamar de fascista, disso, daquilo, alguém que tem uma arma legal. Está tudo errado no Brasil, senador. Qual é o caminho para se colocar esse Brasil nos trilhos? Beraldo, eu concordo com você, né? Repito, não é um problema de solução fácil. Você tem vários exemplos. Você citou aí Nova York, né, que tem ali, né, os zumbis, né, e a violência espalhando pelas cidades. Você citou Dubai, eu conheci lá, estive lá algumas vezes a trabalho e conhecendo essa realidade, é um país onde você tem regras mais duras e uma resposta do Estado muito mais dura, muito mais eficiente. Tem outros países, Holanda e outros países mais que experimentaram liberar e, como consequência, tiveram problemas de difícil solução. Né? Países que liberaram não melhoraram os indicadores de segurança, os indicadores de saúde, os indicadores de convivência social. Só pioraram. Agora, o Brasil tem que fazer uma escolha. Ele vai seguir o caminho daqueles que melhoraram os seus indicadores ou vai seguir o caminho daqueles que pioraram os seus indicadores? E eu penso que assim, a legislação em si já é uma legislação que contempla as duas situações. Nós não precisamos inventar uma regra nova aqui para tentar resolver a partir da descriminalização e a soltura, porque o que está por trás de tudo isso, para mim, é justamente a preocupação com a superlotação dos presídios. Nós temos um sistema estrangulado, isso é um fato, e aí é preciso que haja, né, por parte do governo federal, por parte dos governos estaduais, a compreensão de que é preciso dotar, né, o sistema carcerário brasileiro de estruturas melhores, né, para receber essas pessoas e dar condições para o cumprimento da pena, porque também não se pode jogar na cadeia, na prisão, de qualquer maneira as pessoas, é preciso ter condições para isso, mas simplesmente abrir mão do instituto, né, da penalização ou da criminalização não é uma solução. Repito, e você está certo nisso, os países que adotaram esse caminho de liberar as drogas não experimentam indicadores positivos. Pelo contrário, os números só pioraram. É isso que nós não queremos para o Brasil. Queria agradecer a sua participação, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Boa semana. Muito obrigado a você, Lívia, e todo o time da Jovem Pan. Até.